Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista e terapeuta, e aqui na minha casa, no meu canal, eu ensino pessoas como se libertarem, como desbloquearem, como superar medos e inseguranças. Tá bom? Vamos juntos então? Hoje a live é dedicada a perguntas e respostas. Então prepara aí que nós vamos conversar hoje. E o assunto é sobre relação tóxica ou conflituosa. Será que você passa por isso? Na terça-feira, eu fiz uma live falando sobre relações tóxicas. Expliquei bastante, detalhe por detalhe, sobre esse fenômeno que acontece há trocentos anos, né? Desde que o ser humano é ser humano, as relações elas sofrem muito com isso, né? Mas será que toda relação é tóxica? Será que uma relação conflituosa é tóxica? Será que uma relação tóxica é conflituosa? Bora falar sobre isso? E aí eu abro para perguntas, então já vai preparando, você faz a pergunta aí que a gente vai anotando, tá bom? Vamos lá, aproveita para mandar esse aviãozinho para mais pessoas, para que a gente possa fazer um encontro aqui de libertação, não é? Para que a gente possa ter relações melhores, tanto quem sofre como quem comete um, um abuso, não é mesmo? Vamos lá? Vamos começar então? Falando de relação tóxica ou conflituosa. Será que você tem uma das duas? Então vamos conversar sobre a relação tóxica. Vou falar um pouquinho, porque você pode encontrar esse vídeo em que eu falo sobre relações tóxicas no YouTube, tá bom? @Cris de Medeiros, você vai encontrar um vídeo com mais de meia hora aprofundando sobre relações tóxicas. Aqui eu quero só abrir o assunto para a gente poder ter algumas perguntas e respostas aí no ar, tá bom? Vamos lá? O que caracteriza uma relação tóxica? Presta atenção. Primeira coisa, comportamentos abusivos. E por abusivos, nós vamos compreender humilhação. Então, quando a pessoa é humilhada, quando o outro humilha publicamente, ou mesmo individualmente, então os dois, ele fica humilhando, ou ela fica humilhando. Você não presta, você é uma louca, você é um louco, você não sabe nada, você não vai viver sem mim, e vai humilhando. Você é menos do que o cocô do cavalo do bandido. Humilhações. Desvalorização. Você não serve para nada, você não serve para ser uma dona de casa, você não serve para ser um marido, você não é homem para mim, né? Desvalorizando a pessoa. Né? Ou um controle excessivo. Como que é um controle excessivo? Quando eu fico fiscalizando, quando alguém fica fiscalizando a todo momento, passo a passo, a outra pessoa. Né? Quer saber com quem saiu, quer saber o que fez, onde fez, conta os minutos. Eu sei que daí do seu trabalho até aqui, esse lugar, leva tantos minutos. Você já ultrapassou um minuto do seu limite. Você está com alguém. Né? Aquelas maluquices mesmo que acontecem, né? Então, controle excessivo, né? A manipulação, conduzir o outro para realizar o seu próprio interesse, né? E vai manipulando, levando o outro por caminhos que o outro naturalmente não faria, né? Deixa o outro amarrado em situações que normalmente ele não ficaria. Vai manipulando para conseguir os seus próprios benefícios. Né? Isolamento é um comportamento abusivo. Afastar a pessoa das outras. Então, você não vai sair de casa, você não vai ter amizades, você não vai ter ninguém. A relação é aqui, ó, A e B, mais ninguém. Isolamento. Então, esses são comportamentos abusivos que marcam a relação tóxica, tá bom? Presta atenção nisso, tá legal? Segundo, a relação tóxica traz dano emocional. Então, a pessoa fica emocionalmente debilitada. O sentimento de medo é enorme, tanto na presença
quanto na ausência dessa pessoa. O sentimento de medo de que quem é a vítima, né? Quando fala vítima, parece que está sofrendo surras todo dia. Não é isso, não. Não é só isso, não, tá bom? Então, a vítima, ela se sente incapaz de viver a própria vida. Ela tem medo de tomar qualquer iniciativa. Ela tem medo de ser ela, tem medo de pensar por si própria, porque a outra pessoa é dominadora. Né? Insegurança também é um dano emocional que causa. Olha, nós estamos falando de eu ajudo você, eu ajudo pessoas a superarem medos e inseguranças. E olha o dano emocional que uma relação tóxica faz, né? Sentimento de medo profundo, eu não consigo viver sozinho. Sentimento de insegurança, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Né? O que pode acontecer? Né? Então, esse é um grande dano da relação tóxica, a insegurança. Sentimento de culpa. Ó, ele ou ela disse que vai se matar se eu deixá-la. Sentimento de culpa. Aí o outro também, às vezes, fica mal. O dominador, o abusivo, ou a abusiva, né? Fica mal, para de falar e dá as costas. Então, o outro, a vítima, se sente culpada pelo que aconteceu. E, geralmente, uma pessoa tóxica, ela faz isso. Ela consegue jogar com a culpa no outro. Ela tira tudo dela e joga a culpa no outro. E aí, todos esses elementos, danos emocionais, levam a baixa autoestima. Agora, se você perceber, a baixa autoestima ela não aparece na relação tóxica. Ela não surge com a relação tóxica. Ela já surge de muito tempo atrás. Ela surge lá dos traumas de infância. Não é da agora. Então, a pessoa já tem em si a estima reduzida. E a relação tóxica apenas confirma o que está acontecendo. Uma coisa importante a notar sobre relações tóxicas é que a pessoa tem dificuldade, a vítima tem dificuldade de sair. O tóxico também tem dificuldade de sair, porque ele cria uma relação de dependência, entende? Então tem que cuidar disso. Né? Essa dificuldade de sair da relação, porque ela tem dificuldade também de perceber que ela está nessa relação. Tá bom? Ela tem a dificuldade de reconhecer a toxicidade do parceiro ou da parceira, ela tem medo de ficar sozinha ou sozinho, né? E ela cria uma dependência emocional. Por isso, a dificuldade de sair dessa relação, né? De enxergar que está nessa relação e de sair depois que enxerga. Né? Tem uma coisa que dificulta muito, é a pessoa acreditar que o amor dela pela outra, que é a abusadora, vai fazer tudo melhorar, vai fazer tudo mudar. E aí faz com que ela permaneça sendo dependente, com mais medo, adoecida, entende? Alguns exemplos que eu posso dar sobre relação tóxica são relacionamentos abusivos mesmo, né? Que cerceia a liberdade da outra, né? Como um relacionamento narcisista em que um dos parceiros, um dos amigos, quer ser sempre o olhado, o Deus dentro da relação, a deusa dentro da relação, né? E, por exemplo, o relacionamento com dependentes químicos também é uma relação tóxica, sabe? Se você tem uma relação com um dependente químico, nossa, você sabe como é essa dificuldade, né? E aí, a pena, você se sente culpada, sente pena, sente compaixão e a dificuldade de sair, né? Tá bom? Então, isso é uma relação tóxica. E como eu disse, qual é a diferença entre relação tóxica e relação conflituosa? Vou explicar a conflituosa, então. E eu disse que nem toda relação conflituosa é tóxica. E nem toda relação tóxica é conflituosa, porque ela pode ser dissimulada, ela pode enganar, ela pode ludibriar, ela pode trabalhar no emocional e no psíquico, e a pessoa nem percebe. Né? Tá bom. Então, relação conflituosa.
ela surge de desacordos, né? Desacordos frequentes. Duas pessoas que não concordam entre si, discutem. Onde você vê isso acontecendo? Em vários tipos de relações, não é? Discussões. E por quê? Por que briga? Por que falta de comunicação eficaz? Porque tem muitos motivadores aí, não é? A dificuldade de lidar com o conflito, a falta de habilidade na comunicação entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre marido e mulher, namorado e namorada, entre iguais no trabalho, entre chefe e subordinado, tem dificuldade de comunicar, né, de resolver conflitos, não tem habilidade, não tem uma comunicação assertiva e eficaz. A comunicação, ela é um dos principais atributos de uma relação conflituosa. Nós somos diferentes, essa é uma obviedade, né? Mas cada um de nós tem um mapa de mundo. Tenho conflitos terríveis por conta das minhas entradas. Como que é entradas? As participações nas conversas? Explica melhor isso, Aninha, para nós. A Aninha está dizendo que tem conflitos terríveis por conta das minhas entradas. Explica essas entradas. Enquanto isso, eu vou explicando um pouco mais. Cada um de nós, mesmo filhos gêmeos, irmãos gêmeos, temos conceitos, nós temos um mapa sobre o mundo desenhado na nossa mente, sobre como são as pessoas, quem é honesto, quem não é, se as pessoas querem sempre me enganar ou não, se eu devo sempre confiar cegamente em todo mundo ou não. Então, cada um de nós tem mapas diferentes de mundo. Esses mapas foram construídos na nossa infância e foram construídos pelo que nós víamos em nossos pais e pelo que nós concluímos em nós mesmos. Coisas diferentes. E aí chega nos dias de hoje, na fase adulta, imagina dois mapas diferentes, em que ser honesto para um é algo, ser honesto para outro é outro algo. Demonstrar amor para um é servir, demonstrar amor para o outro é dominar. E aí entram os desacordos. Só que tem uma característica muito forte nas relações conflituosas que diferem de relações tóxicas, que é a possibilidade de mudança. A relação conflituosa, ela é possível ser mudada. Hoje me perguntaram, e eu respondi nos stories, e eu vou convidar vocês a fazerem perguntas para mim nos stories também. Se quando eu estou numa relação tóxica, eu devo sair dela? Bom, não necessariamente. Depende de quanto tempo você vive essa relação tóxica, depende em que momento você está descobrindo essa relação tóxica, mas a relação tóxica, ela pode ser controlada. A diferença da relação conflituosa é que ela pode ser mudada. Ela pode melhorar, essa relação ela pode melhorar. Com o quê? Com a mudança dos dois, com o esforço e com a comunicação acertada, né? Deixa eu ver aqui o que a Dayana escreveu aqui. Eu tenho medo de deixar o casamento tóxico porque estou doente e não tenho mais ninguém. E agora? Talvez a sua doença, não sei, Dayana, né? Você é tão nova, 30 anos, talvez a sua doença seja em decorrência dessa relação tóxica. E o melhor remédio que você tem é se afastando dessa relação e preservando você, né? Porque continuar é adoecer mais e mais, tá bom? Exemplos de relações conflituosas eu já dei. Relacionamento com diferenças de personalidade. Olha, é muito bacana observarmos as personalidades. Às vezes, quando a gente conhece os perfis de personalidade, a gente começa a entender que o outro não está fazendo contra mim, ele só está sendo ele. Não é? Eu é que tenho uma personalidade diferente da dele e acho que está fazendo contra mim, mas não é. É a diferença de personalidade. E aí surge uma relação conflituosa. Como assim? Um é duro, um é instintivo, um gosta de
de batalhar, de lutar, de concorrer. O outro é mais amoroso, sentimental. Pô, imagina esses dois. Um gosta de dominar, o outro é sentimental. Olha o sofrimento. Agora imagina se dois que gostam de guerrear. O fight que surge desse encontro, né? Outro exemplo de relação conflituosa é relacionamento com estresse familiar. Cara, estresse familiar gera conflitos enormes, mas não significa uma relação tóxica, principalmente a relação pais e filhos. Porque os filhos, em determinado momento na infância, bloquearam por não suportar mais as exigências dos pais. Por que os pais fizeram isso? Porque eram maus? Porque queriam que aquela criança sofresse? Não, porque foi assim que eles aprenderam. Olha, tem uma diferença muito grande entre nós, hoje, e nossos pais ontem. O que você vê aqui, o que você ouve aqui, eles nunca imaginaram ouvir. Nunca. Entende? Como eles iam ter a possibilidade de mudança? Eles acreditavam que o que eles viveram na infância deles era pura verdade. E foi verdade na vida deles e continua sendo. Entende? E aí lá na infância, a gente rompeu, de certa forma, por causa das dores emocionais, e aí a gente se distanciou, não é? Relacionamentos com estresse familiar gera relação conflituosa. E a gente não quer nem conversar mais com ele, entende? A gente não quer mais bater papo com ninguém. Quero me distanciar deles. Não é? E relação conflituosa, como eu disse, relacionamento com problema de comunicação. E como tem gente com problema de comunicação, poxa. Nossa! Não é? A Matriz Moore está dizendo aqui: meu marido é narcisista, eu tenho depressão, tenho fibromialgia, as discussões, a mudança e um etc. e tal. Olha, muita coisa junto, né? Os rótulos estão à nossa disposição. E nem sempre o que a gente imagina que seja é. Nem sempre. Então, com base em que eu posso dizer que meu marido é narcisista, minha esposa é narcisista, minha mãe é narcisista? Com base em quê? Foi o meu psicanalista que disse. Eu li na revista. Por como? Pelas dicas, mas as dicas são só aparência, entende? É preciso ir mais a fundo. O narcisismo beira uma doença, entende? É algo muito sério. Então é preciso ter cautela para a gente não ficar rotulando, porque se a gente rotula, a gente vai olhar essa pessoa assim. E aí nada do que faça vai mudar, entende? Então cuida, menos rótulos. Eu vejo muitos rótulos, eu não estou dizendo que não seja o seu caso, mas é perigoso. Quando a gente rotula, a gente definiu o outro, e o outro não é o que a gente acredita que ele seja, né? Por mais que o médico diga. Médicos erram. Por mais que o psicólogo diga, psicólogos erram. Por mais que o psicanalista diga, psicanalistas erram. Por mais que o Acrísio diga, Acrísio erra. Entende? Quanto mais você. Então, tem que ter cuidado quando a gente joga a palavra sobre quem o outro é, tá bom? É o primeiro passo para a gente sair das relações conflituosas, sair das relações tóxicas, tá bom? Calma nessa hora, não vamos rotular, não, né? Tem mais alguma coisa aqui? Quando tem live? Qual o tema da live? Márcia do céu, nós estamos falando de relações conflituosas e tóxicas. Qual é a diferença entre elas? Mas essa live vai ficar lá no YouTube a partir de hoje à noite, tá bom? Aqui ela sai, tá legal? Muito bem, Aninha, legal. Vamos lá. Pontos chaves que é importante a gente definir. Pode fazer pergunta aí. Tem alguma pergunta já? Se tem, põe aí que eu respondo, antes de falar dos pontos chaves, que são importantes. Fica mais um pouquinho, que os pontos chaves vão definir muita coisa. Quais são os prejuízos de um relacionamento tóxico? Então, talvez você tenha perdido o início da live, mas vou repetir rapidão. Prejuízos emocionais. Medo de viver só. Eu não dou conta de viver sozinha. Por quê? Porque essa pessoa já colocou isso na minha mente. Medo de viver com essa pessoa. Olha esses dois medos, o que faz comigo? Me deixa numa ansiedade altíssima, dor mental. Ansiedade me adoece o corpo.
O relacionamento tóxico, ele me deixa sem saída, ele me deixa cego, me coloca em mim um sentimento de culpa enorme dessa vida que eu estou vivendo. A culpa não é do outro, é minha, é minha. Eu perco a liberdade de ser quem eu sou, eu fico isolado do mundo, tá bom? Então, isso é uma das grandes dores, tá ok? Tá bom. Vamos lá, tem mais? Hábitos tóxicos é um aprendizado que vem da infância? Sim, sim. Mas a gente ganha requintes de crueldade à medida que vai crescendo, entende? É como algumas doenças que temos na chave do DNA marcado. Mas ela só vai se desenvolver, só vai disparar se eu der o caminho para ela. Como, por exemplo, não cuidar da minha saúde, não me alimentar bem, não descansar, viver uma vida estressada, viver com raiva o tempo todo, vai fazer com que a minha imunidade baixe e dispare essa doença que estava em mim. Pode ser câncer, pode ser uma série de fibromialgia, pode ser um monte de coisa. Entende? Então, como a gente pode ter saúde? Cuidando das emoções, cuidando dos pensamentos, cuidando do nosso corpo. Né? Tá ok. Vamos lá. Pontos chaves. Deixa eu ver o tempo aqui para não extrapolar, não acabar com o horário de vocês. Muito bem. Olha, pontos chaves sobre como resolver essa parada da relação tóxica, tá bom? As relações tóxicas causam danos emocionais e podem ser difíceis de você sair deles. Como eu disse, as relações tóxicas, você não percebe que você está mergulhada nela. Você acredita que a culpa é sua e você acredita que você pode salvar essa pessoa. Você veio ao mundo para salvar essa pessoa. Né? Já na relação conflituosa, elas podem ser melhoradas com o esforço e a comunicação. Nem todo conflito, gente, nem todo conflito, nem toda relação conflituosa é sinal de uma relação tóxica. Não é, não. Né? Então, eu às vezes perco a paciência em casa. Eu sou humano, eu não sou um ser de luz, não. Eu perco a paciência. Né? Mas reconheço o meu erro, eu peço perdão, sinto muito pelo que eu fiz e busco mudar. Né? Então é importante a gente fazer isso, sabe? Deixa eu dizer uma coisa importante sobre relação tóxica. Ela não existe só no casamento. A relação tóxica, ela existe em várias áreas da nossa vida. Ela existe entre pais e filhos. Foi a primeira experiência que a gente teve. Primeira experiência. A segunda, a área de relação tóxica é a relação familiar, marido e mulher e filhos. Mas existe também de filhos para pais. Existem filhos tóxicos. Né? Assim como existe marido tóxico, esposa tóxica. Né? Mas existe também na relação de amizade, amigos, amigas tóxicos, que nos fazem mal, que nos dominam, que nos usam, que nos isolam dos outros. Existem chefes, líderes tóxicos, empresas tóxicas. Existem colegas de trabalho, ambientes de trabalho tóxico para nós. Mas também a gente não vai colocar um óculos e olhar tudo que é tóxico no mundo. Porque senão a gente vai virar uma vítima de tudo. E aí a gente sai rotulando, não é assim? Quais são os sinais de uma relação tóxica? Comportamento abusivo. Isso em qualquer lugar, né, gente? Em qualquer lugar. Seja pais e filhos, filhos, pais, marido e mulher, mulher, marido, amigos, trabalho, né? Sentimentos negativos, medo, insegurança, culpa, baixa autoestima, lembra disso? Esses são sentimentos negativos que permeiam uma relação tóxica, tá legal? A dificuldade de comunicar os seus sentimentos, você tem medo, pavor de dizer eu tô com raiva de você, você está me prejudicando, tenho medo disso, tenho dificuldade de falar, por vários motivos, porque às vezes eu me sinto culpado, né? Às vezes eu me sinto culpado, às vezes eu me sinto com medo. Outro sinal de relação tóxica, isolamento de amigos e de familiares.
Quando uma relação é tóxica, não se pode ter amigos e nem familiares. Então, isola a pessoa. E a sensação de estar sempre pisando em ovos com o outro. O que eu vou fazer que o outro vai brigar? O que eu vou fazer que o outro vai explodir? O que eu vou fazer que o outro vai zangar comigo? O que eu vou fazer? Será que eu tenho que chegar em 2 minutos em casa, mas se o trânsito está ruim? Entende? O que vai acontecer daqui a 2 minutos? Isso são sinais de relações tóxicas. Deixa eu ver aqui, Dani dizendo, já teve amiga tóxica, né? E às vezes é complicado descobrir isso, né? Nossa, às vezes é complicado, a gente costuma colocar a culpa na gente mesmo, né? Tá bom. Deixa eu ver, tem mais pergunta aí? Se tem, coloca que eu respondo, tá acabando nosso tempo. Como sair de um relacionamento tóxico? Primeira coisa, reconhecer. Reconheça que você está num relacionamento tóxico, porque a maioria das vezes eu não reconheço, a pessoa não aceita que está, não aceita, porque quer salvar o outro, porque acha que o outro é bom, porque acha que a outra pessoa tem solução, né? Isso é duro, né? Primeira coisa, aceitar. Segunda coisa, lidar com o medo. O medo de estar só. Estou tentando, esses pensamentos são muito fortes. É isso aí, continua, vamos junto. Estou dando algumas dicas para você superar, sair de um relacionamento tóxico. Primeiro, reconhecer que ele é tóxico, senão você vai continuar nele. Segundo, superar o medo. O medo da solidão, o medo de não dar conta sozinho, o medo de estar doente. E o que vai acontecer se eu ficar sozinho? Você vai ficar saudável, né? Então, superar esse medo. Acreditar que ao outro cabe a escolha de mudança, não a você, não é seu amor que vai salvá-lo, tá bom? Não é, não. Isso se chama livre-arbítrio, não é? Porque se você diz o meu amor vai salvá-lo, ele não tem escolha, não é mesmo? Deus deu para a gente o livre-arbítrio, então cada um escolhe. Tá? Um jeito errado de lidar com relacionamento tóxico e pensar em mudar é tentar mudar o outro. Ninguém muda ninguém. A gente só muda a gente mesmo. É a única coisa que a gente tem controle. E olha lá como é difícil a gente ter controle sobre nós mesmos, não é? Então, olha só, a Selma está perguntando como superar esse medo. Se amar, confiar em você. A presença do medo é a falta da autoconfiança. A falta da autoconfiança é resultado de baixa autoestima, traumas de infância. Continua comigo, Selma, que eu explico tudo isso direitinho, tá bom? Bom, um jeito errado de eu vou sair desse relacionamento tóxico é revidar. Descer o cacete nele do mesmo jeito, isso não vai trazer bons resultados. Não é assim que se sai. Não é assim que se sai, não. Bom, então, essas são algumas dicas, né? Você quer dar mais um tempo? Faz o seguinte, estabeleça limites. Olha, para de me controlar, não toca em mim, minha integridade física e não me humilhe. Ponto. Estabeleça. Se você ultrapassar esse limite, acaba. Estabeleça os limites. E diga para o outro, cara, vai se tratar. Procura uma terapia, procura o Acrísio, faz alguma coisa, faz o curso, processo terapêutico, a origem com ele, faz a imersão presencial, a viagem com ele, muda a sua vida se quiser continuar comigo. Né? E por último, considera deixar o relacionamento, se for difícil. Gosto muito do meu marido, mas penso em separar, pois a situação me faz ter ódio até de mim. Então, para encerrar, já que você falou isso, para encerrar, eu quero dar 2 exemplos de pessoas que foram minhas alunas, mulheres, mais de 20 anos de casado. A primeira, e foram muito próximos o processo que elas fizeram comigo, muito próximo uma da outra. A primeira dizia assim, Acrísio, eu quero me separar, tá bom? Qual é o problema? O problema é que ele é uma pessoa ruim, sempre me humilhou, nunca me ajudou, não é um bom homem nas relações sexuais, não é um bom marido, não é um bom pai. Então, o que está faltando para você separar?
Ela disse assim: eu amo. Tá bom, é um problema. É um problema. 20 anos, passando por tudo isso, sabendo tudo isso, você diz eu amo. Tá. A segunda pessoa, a segunda mulher que me procurou, 22 anos de casada. A Cris, eu quero me separar. Qual é o problema? Meu marido. Diga lá. Ele é maravilhoso. Companheiro, parceirão, me ajuda em tudo. Ótimo homem. Amante. Saímos, viajamos para fora do país 2 vezes por ano. Temos tudo, ele me dá tudo. Ótimo pai. Falei, o que é separar? Eu não amo. Ué, o que está acontecendo? Então eu percebi que duas coisas devem existir para que uma relação permaneça. A primeira, o amor. A segunda, a admiração. Ter amor e não ter admiração, como o primeiro caso, não vai para frente. Elas se separaram, as duas. Ter admiração e não ter amor não vai para frente. Essas duas coisas devem andar juntas, não é? Para uma relação prosperar e não ser tóxica. O que nós podemos controlar está da pele para dentro, com dificuldades, porque é preciso aprender. Nós não podemos controlar o que está da pele para fora. O outro. O outro é o outro e só. Não se pode amarrar o outro na nossa perna. Quando o outro diz não quero, gratidão, vai com Deus. Não é? É assim que tem que ser. E aceitar. Né? Quem amarrava um ao outro era papai e mamãe, né? Quando os filhos brigavam. Abraça aí seu irmão, fica aí junto. Mas como, gente? Se eu estou morrendo de raiva dele. Não é mesmo? Então aceita. Só uma relação só prospera se tem admiração e amor. Se falta um dos dois, não prospera, é sofrimento. Quero agradecer a vocês. As perguntinhas, tem mais alguma pergunta aí? Eu fiquei sem responder? Não? Tá bom. Para encerrar, você gostou? Bota um coraçãozinho aí. Para encerrar, se você gostou e não me segue, me segue. É um prazer muito grande. Todos os dias tem um vídeo novo. No TikTok, no YouTube, no Face, no Instagram, um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio todos os dias, dando dicas, mostrando o jeito certo, o jeito errado. 2 vezes por semana tem a live, terças e quintas, 19 horas. E essas lives, elas ficam no YouTube. Então, corre para lá, @Acrisio de Medeiros, já se inscreve, clica, faz seu comentário, eu tenho o maior prazer em responder, tá bom? Gratidão. Gratidão a vocês, tenham um ótimo final de semana, cuida do amor de vocês, por vocês em primeiro lugar, porque isso é que faz a diferença. Se eu não me amar, não consigo amar o outro, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima. Dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau.